Fala moçada, nós já vimos em vídeos anteriores, turma, que em qualquer sistema que tenha água, o produto da concentração de H+ e OH- a 25 graus Celsius vale 10 a menos 14. Sendo assim, se eu conheço o produto das concentrações desses íons, se o produto das concentrações desses íons é constante, você concorda que se eu te der um deles, você descobre o outro? Se eu te der a concentração de H+, você descobre a de OH-. E se eu te der a concentração de OH-, você descobre a de H+. Simples assim. Vamos ver como é que faz isso, turma? Eu coloquei aqui, ó, duas escalas. Uma delas, a concentração de H+, e a outra indica a concentração de OH-. Digamos que eu tenha um sistema no qual a concentração de H+ seja 10 a menos 7 mols por litro. Quanto vale a concentração de OH- nesse sistema? O que você tem que pensar? O produto das duas é constante. Se o produto das duas, turma, é 10 a menos 14, que número tem que valer a concentração de OH- para quando eu multiplicar com a concentração de H+ de 10 a menos 14? Você vai ver que aqui você vai fazer de cabeça, ó, 10 a menos 7, aqui também é 10 a menos 7. Lembra que quando a gente multiplica, né, uma mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 14. Olha outro exemplo, a concentração de H+ vale 10 a menos 2. 10 a menos 2 mols por litro. Quanto vale a concentração de OH- nesse sistema, turma? Ora, o produto das duas tem que dar quanto? 10 a menos 14. Então pensa assim, ó, 2 para chegar a 14, quanto que falta? 2 para 14 faltam 12, ó. Então aqui é 10 a menos 12. Tenha em mente sempre, turma, que o produto das duas tem que dar 10 a menos 14. Vamos ver se você pegou? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Se eu falar para você que a concentração de H+ vale 10 a menos 9, quanto vale a concentração de OH-? De novo, 9 para 14, faltam quanto? Faltam 3, melhor, faltam 5, não é? 10 a menos 5. O produto das duas tem que dar 10 a menos 14. Ó. 9 com 5, 14. Outro exemplo, se eu falar para você aqui, ó, concentração de H+ vale 10 a menos 14. Quanto vale a concentração de OH-? 1. Produto das duas não tem que dar 10 a menos 14? Então, quanto que é a concentração de OH-? 1. 1 vezes 10 a menos 14, 10 a menos 14. Se você quiser, turma, pode escrever 10 elevado a 0, porque afinal de contas, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Tá bom? Então, primeiro, eu queria ter certeza que todo mundo entendeu. Se eu te dou H+, você descobre o OH- e vice-versa, porque o produto das duas é constante. Agora, turma, provavelmente você já deve ter ouvido falar ao longo da sua vida aí, né, de estudante, sobre a escala de pH, que é uma escala de acidez. Sim, a escala de pH é uma escala que está relacionada à concentração de H+, os íons H+ em uma solução. E eu quero te mostrar como é que você relaciona a concentração de H+ e o pH da solução. Olha como é fácil, ó. Se a concentração de H+ é 10 a menos 7, turma, o pH da solução vai ser 7. Vê se você percebe uma tendência aqui, ó. Se a concentração de H+ é 10 a menos 2, o pH é 2.
Tá se ligando ou não? Se a concentração de H+ é 10 a menos 9, o pH vai, tenta errar, 9. Tranquilíssimo, não é? Se a concentração de H+ é 10 a menos 14, acho que você já se ligou, o pH vai ser quanto? 14, ó. Turma, então você percebe que existe uma relação, né, entre a concentração de H+, a acidez do meio e o pH da solução, não é? Na prática, você percebeu que em todos os exemplos que eu usei aqui, o que eu fiz? Eu olhei para a concentração de H+, e eu peguei o expoente de base 10 e troquei o sinal. Como é que é? O expoente de base 10, ó, e troquei o sinal. Menos 7, eu escrevi 7. Pega o expoente de base 10 e troca o sinal. Menos 9, eu vou escrever 9 aqui. Turma, quando eu faço isso, né, eu pego esse expoente de base 10 e troco o sinal, que operação matemática que eu estou realizando, né? Nada mais é do que a própria definição do pH. Definição formal do pH é menos log da concentração de H+. Fala, já não estou entendendo mais nada. Não, para de bobeira, para com isso, né? Na maioria dos problemas, turma, na sua prova de química, na maioria dos problemas, você não vai precisar saber nada de logaritmo. E quando precisar, vai ser algo bem simples, os conceitos iniciais de logaritmo. Provavelmente na prova de matemática você vai fazer coisa muito mais difícil do que você vai ver aqui hoje. Então a definição matemática de pH é essa. O mesmo raciocínio nós vamos usar para a escala de pOH. Só que adivinha, turma, pOH está relacionado à concentração de OH. A concentração de íons OH-, concentração de íons hidroxila, não é? Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Se a concentração de OH- é 10 a menos 12, o pOH é 12. 10 a menos 7, o pOH é 7. Você vê como é fácil? O que eu estou fazendo, turma? Eu estou pegando o expoente de base 10 e trocando o sinal. Então, se aqui é 10 a menos 5, que número que eu vou escrever aqui? Vai. Tenta errar. Vai. 5, não é? 10 a menos 0, ou 10 elevado a 0, o pOH é 0. Tranquilo ou não? Turma, mais uma vez, quando eu pego o expoente de base 10 e troco o sinal, qual é a operação matemática que eu estou realizando? É o menos log. Então a gente fala que o pOH é menos log da concentração de OH-. Essa é a definição matemática para eles, tá bom? Agora, eu não sei se você percebeu pelos exemplos que eu coloquei aqui, turma, existe uma relação entre o pH e o pOH, você percebeu? Vamos dar uma olhada, ó. 14 mais 0, 9 mais 5, 7 mais 7. Tá percebendo ou não? Ó, 2 mais 12. Você percebeu, turma, que a soma do pH com o pOH vai dar sempre 14 ou não? Lembra que a gente está trabalhando a 25 graus Celsius. Se não for dito nada em sentido contrário, é essa temperatura que nós vamos considerar. E a soma dos dois vai dar sempre 14. Então você está percebendo que se você souber um deles, automaticamente você descobre o outro ou não? Muito fácil, não é? Agora, turma, para finalizarmos, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala que o pH de uma solução é 7, por que o meio é neutro?
nem ácido nem básico, o meio é neutro. Você já parou para pensar nisso ou não? pH 7 indica meio neutro porque a concentração de H+ é igual a de OH-. Simples, não é? Agora, se eu considerar valores de pH menores do que 7, valores de pH menores do que 7. Vamos pegar um valor qualquer, ó. Pode ser esse aqui, ó. Você percebe que quando o pH é menor do que 7, a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Você está percebendo? Ó? Esse número é maior do que esse. 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 12. Ora, turma, se a concentração de H+ é maior do que a de OH-, eu falo que o meio é ácido. Sempre que o pH for menor que 7, o meio é ácido. Abrinha, por que você está falando isso? Porque na tua prova, muitas vezes você vai ter que classificar o meio como ácido, básico ou neutro em função do pH. Olha do outro lado aqui, ó. Valores de pH maiores do que 7. Maiores do que 7. Vamos pegar esse aqui, ó. pH igual a 9. Turma, se eu pegar qualquer valor de pH maior do que 7, você percebe que a concentração de OH- vai ser maior do que a concentração de H+. Você percebe que 10 a menos 5 é maior do que 10 a menos 9? Ora, turma, se a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+, eu falo que o meio é básico, sempre que o pH for maior do que 7. Outra coisa que você deve perceber é que quanto menor o pH, maior o pOH. É só você olhar nos exemplos que a gente colocou aqui. À medida que vai diminuindo o pH, o pOH vai aumentando. Turma, quanto menor o pH, maior a acidez da solução. Se você comparar uma solução que tem pH 2 com uma solução que tem pH 7, aquela que tem pH 2 vai ser mais ácida, a concentração de H+ vai ser maior. Maior a acidez, menor a basicidade. Você pode falar basicidade ou alcalinidade, tanto faz. Valeu, turma? Agora, moçada, não esquece de salvar esse vídeo, compartilha com um amigo e vai lá, ó, dedinho no coração, arrebenta nesse like. Valeu, minha gente!